Olá, eu sou a Bia Kaorimi, pesquisadora e professora. Hoje eu vim falar sobre algo que eu convivo todos os dias e um tema muito importante: as síndromes FD-MAS. Vamos lá, o que é isso afinal, Bia? FD-MAS são duas síndromes raras e crônicas que acontecem a partir da mutação de um mesmo gene. Esse gene é chamado de gene GNAS. Elas são duas doenças super raras, super difíceis de descobrir e não tem cura. E não tem um tratamento universal que a gente pode falar que funcione. E aí hoje eu queria trazer a minha perspectiva sobre esse tema enquanto paciente. Então, muito importante, gente, eu não sou médica, ok? Não estou falando como autoridade em medicina, eu estou falando como uma paciente que convive com isso todos os dias. E mais uma coisa interessante aí para falar para vocês. Essa síndrome, ela é super difícil de descobrir. Por quê? Porque nenhum paciente se parece com outro paciente. Sério, você não vai conseguir olhar e falar, ah, tá, esse aqui tem FD-MAS, esse aqui também. Por quê? Porque tudo depende de onde aconteceu a mutação genética no corpo daquela pessoa. Então, digamos, foi só em um osso, ou aquela pessoa lá foi o esqueleto todo. São pacientes totalmente diferentes e são casos totalmente diferentes. Por isso que eu quis trazer qual é o meu caso, quais foram os sintomas que eu tive para poder chegar a esse diagnóstico, que não foi um diagnóstico fácil, e como é que é o meu dia a dia em relação a isso. Então, vamos lá. Então, esse aqui é um grande quebra-cabeça de uma doença. Tem gente que só tem uma, mas como eu sou dramática, é claro que eu tive que ter as duas doenças. Claro. E não só as duas doenças, como também em grande intensidade. Então vamos lá, eu vou explicar o que isso quer dizer para vocês. FD é a doença chamada fibrous dysplasia em inglês. Por isso que a sigla é assim. Em português a gente chama de displasia fibrosa óssea. O que isso quer dizer? Isso quer dizer ossos que quebram facilmente, ossos fracos, ossos que faltam cálcio. Então, quando alguém tem uma displasia, você vai ver o raio-x e, gente, é engraçado, porque ele é até uma névoa. Você já sabe quando é um osso que tem displasia, porque ele não aparece um branco no preto. Ele já é assim, meio nebuloso. E se for pegar o meu raio-x, ele é literalmente dividido assim a diferença. Então, o meu lado esquerdo do corpo, ele tem displasia fibrosa óssea. O lado direito não tem. Então, quando você vê o meu esqueleto, ele é engraçadíssimo, porque ele é assim, dividinho mesmo. Fácil de ver, fácil de saber o que está acontecendo ali. E MAS é a outra doença, síndrome de McCune-Albright. Por que esse nome é tão confuso e difícil de falar? Porque é a junção do sobrenome dos dois médicos que descobriram. E, como é nome gringo, é mais difícil pronunciar mesmo. Aí, como é que foi esse diagnóstico para eu saber que eu tinha isso? Galera, isso era Brasil, anos 90. Não tinha Google, não tinha uma maneira assim de comunicação rápida para poder descobrir o que era. E ainda hoje é um diagnóstico difícil de fazer. O que aconteceu então no caso foi assim: quando eu tinha 1 ano de idade, eu caí e aí eu não conseguia levantar. E meus pais ficaram, meu Deus, tem algo acontecendo aí. Por que ela não tá levantando? Me levantaram e eu continuava chorando. Levaram para o hospital e aí viram. Por sinal, eu comecei a andar mais tarde do que a idade. Isso também é um possível sintoma e dica para uma displasia óssea aí. Quando eles fizeram raio-x, foi aí que eles viram que eu comentei o lado inteiro esquerdo bem mais claro, bem osso diferente do lado direito. E aí surgiu aquela grande dúvida de, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, o que era isso? E demoraram anos para meus pais descobrirem o que é que estava acontecendo comigo. Foi só quando eu tinha 4 anos que eles descobriram o endócrino e ele identificou como a síndrome de McCune-Albright. E também que tinha uma displasia fibrosa ali acontecendo. E a partir desse momento é que começamos a ver ainda mais explicações para fenômenos estranhos que estavam acontecendo comigo. Então vamos lá. O primeiro sinal, e geralmente esse é o primeiro sinal para muita gente, é a fratura. Então acontece alguma coisa, a criança machucou e quebrou muito facilmente, sabe? É assim, no meu caso, eu tava andando, tropecei e caí. Isso é um motivo já de fratura. E aí, outras coisas estranhas também foram explicadas a partir daí. Então a gente já sabia que eu tinha displasia fibrosa óssea. Agora, e essa síndrome aí, MAS? Como é que ficamos sabendo? Porque aí, essa síndrome, ela tem outros sintomas. Ela inclui os ossos, então quem tem displasia óssea pode ter sim síndrome de McCune-Albright, mas ela inclui também outros pontos. E esses pontos são sistema endócrino e pele. Então, vamos lá. A pele, ela aparece manchas que são uma descoloração diferente da sua pele. E aí essas manchas, elas não causam nada, não são perigosas, simplesmente são manchas. Então, uma outra maneira de diagnosticar é, quando a criança já tem manchas visíveis, já é mais fácil também diagnosticar que é McCune-Albright. No meu caso, eu tenho uma mancha só aqui no braço, então realmente não ajudou na parte do diagnóstico. E agora, sistema endócrino. E o que quer dizer isso?
isso? Estamos falando de hormônios. No caso, isso é muito interessante. A grande maioria das meninas que têm síndrome de McCune-Albright, elas têm puberdade precoce. Isso já não é tão comum com os meninos. Por quê? Ninguém sabe ainda. E aí, eu tinha também a puberdade precoce. Eu fazia parte dessa maioria. E o que era no meu caso? Já estava com 4 anos desenvolvendo seios, já tinha sangramento, toda essa questão já estava acontecendo muito cedo para uma criança tão pequena. E isso é comum nessa síndrome mesmo. E a partir daí já tinha um diagnóstico muito claro. Você tem problema ósseo, ossos que quebram facilmente. Você tem disfunção hormonal. Os meus hormônios estavam totalmente fora da casinha. Tinha principalmente os hormônios em relação ao fígado, já estavam muito alto, hormônio de crescimento, não estava no padrão normal. Já tinha um corpo se desenvolvendo de maneira diferente e tinha aquela mancha da pele que realmente era bem pequena, mas depois percebe-se que tinha a ver com a síndrome. Aí, tendo o diagnóstico, a gente vai para a pergunta mais importante. Tem tratamento? Não tem um tratamento universal, oficial, que fale assim, olha, ele conserta, ele cura. Porque não tem cura para essas duas síndromes raras. É uma questão de você descobre e você aprende a lidar com isso da melhor maneira possível. O que eu posso falar da minha experiência? A época mais difícil para a grande maioria dos pacientes, inclusive para mim, foi a infância. Porque a infância é quando o corpo ele está crescendo. Então, imagina aquele super espichão que todo mundo tem quando é criança e vai indo. Agora imagina esse espichão com ossos frágeis. Só o fato de você estar esticando o corpo, o osso já fica mais fácil para quebrar. Então, tanto que a época que eu fui mais alta na minha vida, com 7 anos, eu tinha 1,80, que por sinal é a minha altura hoje, não cresci mais que isso. Essa foi a época que eu mais tive fraturas. Justamente por quê? Porque o osso já estava no limite. Então é muito comum pessoas que têm displasia não crescerem muito. É uma maneira do corpo meio que lidar com isso. Então eu também tenho nanismo, né? Sou pequenininha. Ou melhor, eu sou muito alta para um hobbit. Outra coisa também, com a puberdade, esse é o momento que os hormônios estão à flor da pele. E com a puberdade precoce, isso começa muito antes, quando você ainda é pititiquinha mesmo, pitoco. E no caso, eu tive que tomar remédios para segurar essa puberdade. Esses remédios, eles tiveram impacto no fígado. Fazer o quê? Mas nesses momentos é aquilo, gente, o menor malho possível para poder prevenir no longo prazo. Quando eu cheguei numa idade mais próxima da puberdade natural, parei de tomar e ficou resolvido, não tive mais que tomar esse tipo de remédio. Agora, o mais interessante é assim, que foi o mais complicado para mim? Foi a infância? Foi essa pré-adolescência? Foi no sentido médico de teve muita fratura, teve remédio que teve que tomar, sempre fazer um grande acompanhamento. As fraturas realmente foi a parte mais difícil para mim, porque impede a sua vida, né? Você quebrou o braço, quebrou a perna, já pode contar aí um bom tempo fora da escola, sem conseguir falar com seus amigos, às vezes sem conseguir fazer aquela viagem que você queria. Então, essa realmente foi a grande dificuldade para mim enquanto eu estava crescendo. Foi super importante, por isso mesmo, ter tido uma família, amigos e pessoas ao redor que se importavam, cuidavam, que mostravam para mim que, calma, não é você que controla que o osso vai quebrar ou não. Então isso foi algo muito importante para mim, principalmente para quem tem doenças incuráveis, crônicas, raras e difíceis de lidar, é sempre ter este apoio e o suporte emocional, dado também pelas pessoas. É importante você ter uma saúde mental cuidada, realmente ir atrás e manter a mente da melhor forma possível, a questão emocional, e também ter pessoas ao seu redor que te ajudem, porque tem dias fáceis e tem dias difíceis, mas o importante realmente é saber que você está amparado nos momentos mais importantes. E isso fez uma diferença gigantesca para mim. Na questão de saúde, foi difícil a infância e a pré-adolescência? Foi. Agora, foi uma época sofrida da minha vida? De forma alguma. Eu fui uma criança muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Eu, como adulta, hoje que sou mais estressada, ansiosa e chata. Mas como criança, eu era muito feliz. Quebrava o braço, quebrei a perna, pô, que chato. Mas tamo lá, sabe? Então isso é uma coisa muito importante. E se você tem o diagnóstico de displasia fibrosa, ou então McCune-Albright, ou seu filho, ou alguém que você conhece tem, isso não é o fim do mundo, tá? É possível sim ter uma vida e ter uma vida muito boa. O importante é saber cuidar e sempre acompanhando. Tenha os médicos certos e acompanhe na medida que for necessário. Tenha essa disciplina. A infância vai ser o momento que pode ter mais fraturas, mas hoje, agora, enquanto adulta, eu te falo que é a época mais estável e tá tudo muito mais calma e fácil na minha vida. Eu sou uma adulta independente, moro sozinha, trabalho, tenho uma vida e não é a doença que impede nada disso. Qual é a minha perspectiva sobre o futuro? Muito positiva, galera. Eu achava, quando era mais nova, que não tinha interesse no mundo nenhum por isso e era isso e acabou. Aí eu descobri na internet que existem organizações focadas nessas duas síndromes, inclusive a Fundação Americana, ela faz um questionário, então se você tem essa doença, vai lá, responde por quê. Esses dados são usados pelos médicos para poder analisar os casos. Como são casos
extremamente variados, todo e qualquer dado ajuda bastante. E estão tendo sim pesquisas médicas e até testes de medicamentos sendo realizados agora. Não no Brasil, mas está acontecendo. Existe aí uma cura? Não. Talvez não tenha enquanto eu estiver viva, mas só o fato de que há interesse, há investimento e há pessoas falando sobre isso me enche de uma alegria e um otimismo que eu confesso que eu não tinha antigamente. E para quem quer saber mais, eu vou linkar aqui embaixo o site da Fundação Americana, porque este é o local que mais tem dados que você pode ir atrás. Tem o kit do paciente, do que você pode e deve levar para o seu médico, como explicar a situação, perguntas e respostas e muito mais. Ele está em inglês, mas é possível você traduzir para o português clicando lá na barra. E todas essas novidades na medicina abrem o caminho para o futuro. Eu tive a oportunidade de conhecer ano passado pacientes que também têm essa síndrome e expandiu demais meus horizontes. Mas isso fica um assunto para outro vídeo. Quer saber mais sobre isso? Checa também o Instagram oficial em inglês e em português, que tem informações aí sobre o basicão da síndrome. Então é isso, eu sou a Bia Kaorimi, contando um pouquinho como foi a descoberta dessas duas síndromes raras, como são meus desafios hoje, e vou falar mais sobre isso em próximos vídeos. E você, tem alguma pergunta? Pode mandar aí. E se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, lembre-se de clicar aí no like e também clicar no sino para você saber quando vai sair o próximo vídeo. Muito obrigada, gente, e tenham um excelente dia.